Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 30 de abril, encerramento do mês. Lembrando, amanhã é feriado, a bolsa vai estar fechada, retornando aí na quinta-feira. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e antes de mais nada eu te convido a se inscrever gratuitamente aqui no meu canal, passando aí o cursor do mouse em cima da imagem inscreva-se, no canto inferior direito do seu vídeo vai aparecer a opção de se inscrever gratuitamente no canal. Para receber todas as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão de compra e venda, carteiras de ações, a carteira exponencial, carteira mensal, bem como informações relevantes durante cada pregão, isso recebendo tudo no seu celular, no seu desktop, basta clicar no card que está aqui aparecendo e seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Indo aqui para a análise de hoje, vou falar sobre Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar, falar também sobre PETR4, Vale 3, BBDC4, SAPR11, ODPV3, MGLU3, CSNA3, MGLU3 quando eu fiz assim porque teve um dia muito forte para cima, com a notícia de compra da Netshoes. CSNA3, depois da CSNA3 eu vou falar ainda de STC3, BBSA3, BRFS3 e CIEL3. Começando pelo Ibovespa no dia de hoje alta de 0,17%, segue aqui mais amarrado, mas enfim, enquanto o Ibov se mantiver acima dessa região e da média móvel exponencial de 3 períodos, ainda continua com a expectativa maior de subida. Enquanto se mantiver acima dessa região aqui de 95.923, continua acima no patamar de suporte e acima da média na faixa de 95.555, segue uma expectativa mais positiva para o índice Bovespa. Se vier para baixo dessa região, já começa a ficar com um aspecto mais negativo e pior ainda se perder, se voltar para baixo dos 94.590 a 94.163, aí seria no decorrer agora do início de maio, seria algo mais negativo para o índice Bovespa. Lembrando, mês de maio historicamente tem um resultado negativo no acumulado dos últimos 21 anos, um saldo negativo de 57%, é o pior mês na bolsa em termos de saldo acumulado nos últimos 21 anos. Os últimos 9 anos foram anos negativos. Mais detalhes sobre essa informação e bem como o desempenho de cada mês nos últimos 21 anos do Ibovespa, aqui em cima tem um card que está aparecendo aí para que você possa ver a análise que eu fiz especial sobre a questão dos dados históricos aí do índice Bovespa. Então, para que você possa ver todos esses detalhes que eu estou comentando no mês de maio. Ou seja, não significa dizer que o maio vai fechar em queda. Eu já falo isso no vídeo aí que eu acabei de deixar aqui em cima para que você possa, no card que está aparecendo aí para você. Então, o Ibovespa nesse mês apresentou aqui uma leve alta de 0,98%. Segue numa movimentação mais lateral. São 3 meses basicamente andando de lado. Se a gente comparar aqui que em janeiro fechou lá em 97, 393, agora nós estamos depois de 3 meses, 96, 353, basicamente andando de forma lateral. Dá para ver melhor através do gráfico semanal como está andando de forma lateral, isso prejudicando bastante as operações de estratégia de tendência através de swing trade pelo gráfico diário, que eu vou comentar um pouco mais adiante. Olhando aqui para os futuros mini índices no pregão, só para mencionar em relação ao gráfico mensal do Ibovespa, né? Vou voltar aqui no gráfico mensal do Ibovespa. Tecnicamente, isso é bom, essa movimentação lateral, porque tendência de alta, movimento mais fraco para cair, ou seja, para cair está mais fraco do que foi para subir, fica uma expectativa mais para cima. Aí, se maio for realmente um mês de queda, para mim, em termos de tendência de alta, de longo prazo, que é a tendência de alta do Ibovespa, topos e fundos ascendentes, continuará com aspecto positivo. Pode trazer, inclusive, a queda do mês de maio ou mesmo nos meses seguintes, pode trazer oportunidade mais interessante de compra, pensando justamente no longo prazo. Olha aqui quando caiu ali, aqui para trás, quando houve esse recuo, essa correção de 22% ou mais, trouxe uma oportunidade de fazer compras ali pensando que no longo prazo, em pegar um novo movimento de subida no longo prazo, não no índice Bovespa, mas enfim, nos ativos que compõem o índice Bovespa. Partindo para os futuros, lembrando, se essa videoanálise for útil para você de alguma forma, dê um like nela, dê um joinha, eu agradeço de imediato. Só para mencionar antes também, hoje está fazendo um mês um ano o aniversário, o primeiro aniversário da carteira exponencial. Também vou deixar aqui um link aqui em cima, uma card aqui em cima aparecendo para você,
para que você possa assistir aí o que é essa carteira exponencial, né? Uma carteira de ações semanal, que é revisada semanalmente. Eu comecei com ela no dia 30 de abril de 2018. E nesse momento, se a gente pegar aqui o histórico da carteira, colocando o histórico da carteira, a gente tem aqui uma valorização, isso considerando o fechamento da semana passada, que foi até um pouco maior com as saídas que teve ontem, né, na segunda-feira, uma valorização superior a praticamente de 32%, e aqui, considerando as saídas dessa semana, 19% acima do índice Bovespa em termos aí de valorização. Aqui está o gráfico da carteira desde quando ela começou, ou seja, no momento que era negativo para o Ibovespa, depois aqui tivemos uma briga com o Ibovespa e agora um distanciamento maior em relação à performance da carteira em relação ao Ibov. Então essa carteira, lembrando, ela é compartilhada gratuitamente dentro do canal DV Invest no Telegram, que é o card que eu falei no início para você receber as carteiras. Então tá tudo aqui. Olhando já até o desempenho atual da carteira dessa semana, que é interessante ver aqui que nessa semana eu coloquei a Magazine Luiza na carteira. Eu não sabia na compra da Netshoes. Enfim, graficamente eu estava gerando um sinal positivo para eu botar na carteira. Eu optei por colocar a Magazine Luiza e, por sorte, o ativo gerou aí uma valorização forte no pregão de hoje. E isso já está gerando praticamente 1% na carteira. No desempenho na carteira nessa semana, só são 2 pregões, ainda tem mais 2 pregões pela frente. Está sendo positivo, de 0,71%, e Bovespa 0,12%, e a carteira está acima de 0,59% nessa semana do índice Bovespa. Então, temos aí a carteira exponencial, já comentando aí o aniversário da carteira. Tem um vídeo especial sobre a carteira falando todos os detalhes. Depois eu comento mais essa carteira aí em outro vídeo separado. Partindo agora para os futuros, e lembrando também, né, encerramento do mês, tem outra carteira que eu recomendo, que é a carteira Perspectiva. Então, indo para a carteira Perspectiva, acredito que já todos os ativos aqui saíram de um leilão de fechamento. Sim, já saiu do leilão de fechamento. Então, partindo aqui para a carteira Perspectiva, fechamento da carteira Perspectiva, que é a carteira mensal. Nesse mês, a carteira subiu, vou colocar até em azul aqui, né? Subiu 6,8%. Valorizou 6,8% e o Ibovespa valorizou 0,98%, que eu acabei de passar no gráfico do Ibovespa falando que a valorização do mês foi de 0,98%. Isso trouxe um desempenho superior ao Ibovespa de 5,8%. Então, um desempenho realmente muito bom na carteira de abril. Essa aqui eu comecei em julho de 2019. Enfim, agora na quinta-feira, dia 2 de maio, lembrando amanhã é feriado, dia 2 de maio tem a renovação dessa carteira, ou seja, tem a atualização da carteira que vai ser divulgada, sempre ela é divulgada, tanto a exponencial como a perspectiva, antes da abertura de cada pregão. No caso da exponencial, no início de cada semana, no caso da perspectiva, no início de cada mês. Então, são outros serviços que você pode optar, em vez de seguir a recomendação de compra e venda de swing trade, você pode optar pelo serviço da carteira, pode optar por seguir essa carteira de ações. Enfim, fazer suas avaliações, lembrando que todas as recomendações, os ativos recomendados na carteira têm ali a descrição da volatilidade de cada um e ela é ponderada pela volatilidade. Quanto maior a volatilidade, menos capital. Quanto menor a volatilidade, mais capital se coloca. Ou seja, aqui a BID4 tinha um percentual maior de volatilidade no semanal, e isso coloca menos capital, faz com que a gente coloque menos capital em cima do papel. Voltando então para o gráfico, aqui para os futuros, no mini índice pregão de hoje, pregão aí positivo, 0,2%, ainda não fechou, está dentro da última hora de pregão. G60, tendência de baixa, mas que se sustentou em cima desse patamar de suporte. E aqui gerou um movimento de subida. Dentro desse movimento de subida, enquanto não voltar a gerar sinalização de topo aqui no G60, segue mais favorável para se buscar compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Melhor ainda se esta sinalização de fundo ascendente ocorrer acima de um patamar ali de pontos, fundo ascendente ou pivô de alta acima dos 97.210 a 97.170. Acima dessa região fica mais interessante para compra. Observe que ela já está funcionando como patamar aqui de resistência. Então, essa seria a região de resistência mais relevante nesse primeiro momento para o mini índice. Depois disso, a gente teria a máxima de hoje de 97.420 e depois disso na faixa dos 97.525. Indo aqui agora para
só olhando para venda, né? Se bateu aqui nessa região, gerou sinalização de baixa, fica mais para baixa é topo no G60, ou abre caindo aqui, fica mais para se trabalhar na venda de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. No dólar, no dia de hoje, apresentando aqui uma queda. Lembrando, deixa eu só confirmar aqui, está com ajuste. Tá, isso. Está com ajuste já, porque o dólar hoje a gente já está na novo código aí, WDOM, o mini dólar, WDOM19. Então nós temos o dólar com a queda de 0,63%, abriu subindo, superou a máxima do pregão anterior, mas afundou aqui, vindo lá para o gráfico de 60 minutos, está em cima do suporte. Está em cima da região aqui dos 3.930 até um patamar de 3.921. Pegando o gráfico de 60 minutos, nós temos o quê? O dólar vinha com um movimento fraco de subida, tendência de alta, superou a máxima de ontem, mas na hora de ficar aqui acima, gerando sinalização de alta, não fez isso. Gerou, foi um forte queda para baixo, apoiando mais a operação na ponta vendedora, ou seja, bateu na região, gerou sinalização para baixo, mais para a ponta vendedora o dólar. Então, trouxe oportunidade de trabalhar na venda e continua dessa forma. Dólar abaixo desse nível aqui, principalmente, ó, abaixo desse patamar, topo descendente no G10, no G5, abaixo dessa região ali dos 3.931, 3.932 principalmente, fica mais para se buscar a operação na ponta vendedora de day trade, topo descendente ou pivô de baixa no dólar. Abriu subindo, possibilidade de compra é uma alternativa, mas risco um pouco maior para o cenário atual do dólar, ou seja, teria que gerar a sinalização de fundo ascendente, não buscaria muito pivô de alta num gráfico de 10 minutos se abrir subindo. E, inclusive ficaria de olho aqui pelo gráfico de 60 minutos se abrir subindo, gerar aqui nas primeiras horas de pregão alguma sinalização de topo descendente, voltaria a focar em operação na ponta vendedora no gráfico de 10 minutos, topo descendente ou pivô de baixa, gráfico de 10 ou de 5 minutos. Partindo para, só mencionando aqui em relação ao fechamento do mês para o dólar ainda logicamente não fechou aqui, mas está na faixa ali de estável, menos 0,03%. Tá? Então, dólar, um fechamento aí estável no mês de abril. Indo para PETR4, dia de queda de 0,95%. Ativo segue dentro do processo de queda contra esse movimento de alta. Sigo aí monitorando o papel se gerar algum sinal um pouco mais relevante para cima para buscar uma compra aí de swing trade, de fundo ascendente, na expectativa de retomada da tendência de alta de curto prazo que acontecerá se o papel proporcionar o que? Um pivô de alta no gráfico diário. E aí sim geraria uma tendência de alta no curto prazo. No mês, a Petro terminou aqui com queda de 3,32%. Então, o ativo perdeu a mínima do mês anterior, dando um primeiro sinal que pode trazer aqui um novo movimento para baixo, assim como aconteceu aqui. Ela pode fazer isso novamente. Mas, enfim, ainda o lado positivo é que permaneceu acima de um patamar de suporte de 26,75 pelo gráfico mensal. Então, vejo com bons olhos o fechamento aí acima desse patamar, acima dos R$27, principalmente. Então, por esse motivo, ainda é um ativo que, olhando para o gráfico semanal, pode proporcionar nova sinalização para cima aí nas próximas semanas, no mês de maio, ou mesmo aqui pelo gráfico diário também, podendo trazer alguma alternativa de se trabalhar na ponta compradora. Se voltar a trabalhar abaixo, principalmente da região aqui, abaixo dos R$27, aquela região dos 27, 26,75 que eu já comentei no mensal, e proporcionar topo descendente no gráfico diário no decorrer de maio, ficaria muito mais voltado a trabalhar na ponta vendedora na PETR4 em termos de swing trade. Vale 3 no dia de hoje, queda de 0,3%, perdeu a mínima do pregão anterior, não consegue sem conseguir aqui se sustentar acima dessa região, ou seja, Vale voltando para cima da região dos R$ 50,78 a R$ 51,33, mais interessante para se trabalhar na ponta compradora. Por enquanto não está fazendo isso, não vejo sinalização de compra ainda na Vale 3. No mês, a Vale terminou com queda de 1,63%. Mas segue dentro de um movimento de subida no gráfico mensal, a favor da tendência de alta de longo prazo. Enfim, segue com expectativa um pouco mais positiva pelo gráfico mensal. Volta a ficar com expectativa um pouco mais negativa, se voltar realmente a trabalhar abaixo ali da média, abaixo nos 48,50, se a gente olhar para o gráfico diário, que é basicamente a Petro na Vale voltar para baixo dessa região aqui, ficaria com um aspecto um pouco mais negativo em relação à perspectiva de curto a médio prazo na ação. Mas enquanto lá o mensal estiver alinhado um pouco mais para cima, estaria de olho na possível retomada da tendência de alta do gráfico diário no decorrer do mês de maio. BBDC4 no dia de hoje apresentou aqui uma estabilidade, mais 0,25%. A gente segue comprado no ativo
Stop dessa operação reposicionado em R$ 35,10. Então seguimos comprados com stop em R$ 35,10. SAPR11, seguimos comprados sem nenhuma alteração em relação ao stop por enquanto dessa posição. Se gerar aqui no próximo pregão, superação da máxima pregão de hoje, ficaria mais voltado a trabalhar com stop abaixo dessas mínimas aqui, mas enfim, algo que eu vou avaliar no início aqui do próximo pregão da quinta-feira, dia 2 de maio, iniciando aí o mês de maio. ODPV3, seguimos também comprados no ativo, o ativo fechou aqui com queda de 0,83%, foi lá embaixo, nosso stop aqui basicamente podendo ficar até nos 16,50, é um pouco mais abaixo disso, mas enfim, ativo que pode ainda gerar uma sinalização mais relevante para cima, se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, ela gerou aqui uma tendência de baixo no G60, gerou um movimento forte, um topo aqui agora. Se ela reverter isso aqui no início do próximo pregão, aumentará a probabilidade de subida desse ativo. Eu ficaria bem atento nessa questão, pois o ativo pode deslanchar aqui para cima, lembrando, semanal, gerou ali uma sinalização positiva em cima de um patamar de suporte. Vamos ver se ela consegue realmente emplacar um movimento de alta aí ao DPV3. MGLU3, destaque de alta no pregão de hoje, alta de 7,14% no pregão de hoje. Alta expressiva, como eu disse, o ativo está dentro da... Ela entrou ontem na carteira exponencial. Não sabia, logicamente, de forma alguma a questão de... Porque eu não acompanho notícia, não acompanho nada de fundamentos. Enfim, não sabia dessa questão da compra da MG, que iria acontecer essa informação. O que eu sabia é o seguinte, o gráfico semanal para mim gerou uma sinalização positiva e aí eu optei por buscar colocar esse ativo na carteira, tentando pegar ou esta semana ou as próximas semanas de alta no papel, visto que o cenário de longo prazo desse ativo continua bem alinhado para cima, tá? Ou seja, ativo muito forte para cima. No gráfico mensal nem sequer testa a média móvel exponencial de 3 períodos, ou seja, as correções são muito curtas na MGLU3. Assim como foi a entrada da MGLU3, é algo parecido com a entrada que eu fiz na carteira exponencial da BID4, que eu colocando no gráfico semanal, quando o ativo gerou essa sinalização de alta aqui no gráfico semanal, ou seja, estava ali num processo um pouco mais travado para subir, mas gerou essa sinalização de alta. E eu avaliando isso em conjunto com o gráfico mensal, que é a minha forma de avaliação, optei por colocar o papel na carteira e segue na carteira até hoje, ou seja, o papel de lá para cá, aí na faixa dos 54%. Cheguei até a mencionar isso no vídeo aí da carteira exponencial. Partindo então da MGLU3, falando em termos de swing trade, depois de um longo movimento de subida, caso o papel retorne aqui para fechar esse gap nos próximos pregões, é uma região que tende agora a funcionar como patamar de suporte e pode proporcionar no decorrer de maio alguma oportunidade de compra nessa faixa de preço, ou seja, na faixa ali que a gente ficaria atento, 183,42 até o ponto do gap ali em R$180. Então, nessa faixa aqui de preço, é a faixa que seria mais relevante, mais importante em termos de suporte para o ativo e o local onde pode ocorrer sinalizações de entrada na ponta compradora em cima de MGLU3. Lembrando, a carteira exponencial não tem stop loss nem stop gain. Eu vou conduzindo de acordo com o fechamento de cada semana. Em raríssimos os casos eu posso tirar o ativo aí no meio de uma determinada semana. CSNA3, pregão de hoje, acionou nossa saída quando perdeu a mínima do pregão anterior, R$14, pregão anterior não, da mínima do fundo que estava o stop aqui em R$14,27. Essa operação da CSNA3 trouxe aqui uma perda, CSNA3 colocando aqui, esqueci de colocar, já deixar pronto aqui, mas vamos lá, vou deixar aqui já ajustado. Essa operação da CSNA3 trouxe aqui uma perda de 4,1%, isso representou uma redução do capital de 0,41%, visto que a gente alocou 10% do capital total. Então, uma redução de 0,41% nessa operação da CSNA3. Foi uma primeira tentativa tentando pegar o que? Um movimento de alta. Lembrando, é um ativo que inclusive está na nossa carteira exponencial, coloquei nessa semana o papel. Como eu já mostrei aqui, observando aqui a carteira exponencial, está aqui a CSNA3, foi acrescentada nesse momento, está gerando uma perda de 0,21% para a carteira, tá? Ou seja, esse desempenho dela negativo na semana, com essa alocação, nós temos aqui essa redução na carteira exponencial. Então, ou seja, um papel que eu ainda olho com bons olhos, pensando num prazo maior, eu olho com bons olhos, está na carteira também perspectiva, está na carteira mensal, ou seja, teve um desempenho negativo na carteira. Desculpa, eu abri a carteira aqui errada.
teve um desempenho negativo na carteira, isso proporcionou uma redução de 1,05 na carteira, mas junto com a cesta de ativos que eu selecionei, a carteira ainda teve um excelente desempenho no decorrer do mês de abril. Então nós tivemos a saída da CCNA3, nós tivemos a saída das ESTC3, ou seja, operações de swing trade neste mês não foram boas, nós tivemos um aspecto encerrando o mês até de forma negativa, em torno de 1%, 1,17%. Deixa eu colocar aqui até o resultado da rentabilidade do mês, ou seja, 1,17% negativo. Nas recomendações de compra e venda de swing trade, com stop loss, stop gain, enfim, uma taxa de acerto mais baixa, não só nesse mês, no mês passado também, mas enfim, observe um detalhe, mesmo com a taxa de acerto mais baixa, que é um item que eu considero, mas considero menos do que a questão da relação risco-ganho, duas operações aqui positivas, da forma que eu costumo pegar as operações, elas já trazem de volta ao positivo, tá? Ou seja, só que as carteiras tiveram um bom desempenho nesse mês, tanto a carteira exponencial, a perspectiva já falei de 6,8%, e a exponencial nesse mês teve um desempenho, considerando o fechamento do pregão de hoje, em torno de 5,48% de valorização neste mês a carteira exponencial. Então, um desempenho aí positivo também na carteira exponencial frente às recomendações. Mas por que essa diferença? Porque nas recomendações de swing trade eu estou buscando pegar movimentos do gráfico diário dentro de uma estratégia mais de tendência. Só que boa parte dos ativos ficaram com a tendência indefinida. Então, isso terminou gerando ali um aspecto mais negativo, ou seja, eu trabalho com stop curto, já no caso da carteira exponencial ou carteira mensal não tem um stop, aceito uma variação maior do preço para pegar depois um movimento um pouco mais longo aí para frente. Então, essa é a grande diferença em relação à carteira. E aí um ponto que é importante também colocar aqui, que eu terminei não deixando já preparado, mas vou colocar aqui para todos vocês, é a questão de que isso acontece, ou seja, na renda variável, nas suas operações, no decorrer das suas operações, vão ter seus momentos de perda, seus momentos negativos, seja por sua causa, seja porque você está falhando, como é o meu caso, eu assumo como um erro, seja o erro da minha estratégia para o momento atual do mercado, enfim, não importa muito a questão do motivo, mas isso vai acontecer na sua carteira, nas suas operações. Tem os seus momentos negativos no mercado de renda variável, assim como o próprio Ibovespa, né? Tem seus momentos aqui que são negativos. Pegando o gráfico mensal, tem seus momentos negativos, tem meses que são negativos, mas dentro da tendência de alta, um mês aqui, 3 meses mais travados, mas segue dentro da tendência de alta. É algo semelhante à questão das recomendações, né? Pegando aqui as recomendações, ó. Então, nós temos aqui, pegando a curva do capital, então tem seus momentos dentro da gestão de risco que eu trabalho, uma gestão de risco que, quando perde pouco, mesmo que tenha, às vezes, uma taxa de acerto mais baixa, esse mês ficou na faixa de uns 30%, mesmo assim, perde ali 1,17% do capital total, ou seja, uma redução pequena no mês. Então, quando gera um momento bom, que existe um momento mais negativo, existe um momento mais positivo, enfim, no momento positivo, ter uma melhor relação risco-ganho é algo muito importante, que eu inclusive abordei esse assunto no vídeo dos dados históricos do índice Bovespa, falando sobre a questão da relação risco-ganho, a diferença em quando ganhar um pouco mais do que quando você se perde nas operações. Então, voltando aqui para o gráfico, nós tivemos também a saída que eu mencionei da STC3, né? Eu falei da ESTC3, a saída da posição da STC3. Por quê? Porque a ação tinha gerado aqui um fundo no início do pregão de hoje. Então, para mim, se esse papel que gerou engolfo de baixa no pregão passado voltasse para baixo dessa mínima, eu encerraria essa posição. Então, voltou para baixo dessa mínima, a posição foi encerrada. A STC3 trouxe aqui uma perda de 2,17%, isso representou uma redução de 0,33% no capital total, a STC3. Além disso, nós tivemos a outra ação que gerou a saída, que foi a BBSE3. Então, a BBSE3, que a gente tinha entrado comprando, o ativo chegou a quase bater no objetivo. Eu optei apenas por trabalhar com stop abaixo da mínima do pregão de ontem, que foi basicamente também um fundo ascendente no gráfico de 60 minutos. O papel abriu lá em cima e reverteu forte aqui para baixo. Então,
Acionamos nossa saída com stop parcial e esse stop da BBSE3 trouxe uma perda de 0,74%, redução de 0,15% no capital total desta operação. Então lembre-se, eu faço isso aqui desde 2010 e aqui está a curva do capital desde 2010 e todas as operações que eu recomendo, todas elas eu comento aqui o resultado dessas recomendações. Não importa se tiver uma série de 5, 10 operações consecutivas de queda, todas elas vão ser comentadas aqui o resultado dessas operações da mesma forma que eu faço quando elas encerram com ganho. Depois disso, vamos falar então de Brasil Foods, um mês espetacular para Brasil Foods. BRFS3 no gráfico mensal, alta de 37,09%. Eu tenho aqui no canal uma análise especial sobre a Brasil Foods. Dentro desse mês eu falei sobre o papel, que estava gerando uma mudança de perspectiva de longo prazo para o ativo. Então, essa mudança é algo realmente importante para o papel. Expectativa aí para cima na Brasil Foods, expectativa de poder buscar ali uma região de antigo fundo, uma retomada de tendência de alta de prazo maior, que pode trazer oportunidades de compra pelo gráfico semanal através de correções e fundo ascendente no mês de maio ou nos meses sequentes, ou no gráfico diário no decorrer do mês de maio, avaliar ali correções, movimentos de baixa no gráfico diário para buscar operações de compra de fundo ascendente ou mesmo de pivô de alta em cima de Brasil Foods. Então, um mês muito bom, alta de 37% e agora como resistência pela frente 32,72 e mais acima 36,92 pelo gráfico mensal. E por último, na ponta contrária, Cielo, que também fiz uma análise especial sobre a Cielo, queda de 19%, mês forte para baixo na Cielo, segue num ponto importante na análise especial da Cielo, que está aqui também no canal. Eu falei sobre essa região importante, um momento importante que ela se encontra. Só que até agora ela não gerou sinal de reversão da tendência de baixa de curto, de médio e de longo prazo a Cielo, ou seja, não gerou no semanal nenhuma sinalização de alta, superação da máxima da semana anterior, que seria interessante para a próxima semana, superação da máxima dessa semana, e no gráfico diário também segue apontando um pouco mais para baixo o papel, não tem nenhuma sinalização de alta pelo gráfico diário. Tentou até ontem, mas hoje já caiu aí 3,03%. Então, por enquanto, sem pelo menos gerar para mim uma possibilidade de se buscar uma compra contra a tendência na Cielo, mesmo que seja de swing trade neste papel. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar um like, um joinha aqui nessa videoanálise, uma análise um pouco mais extensa hoje, porque eu falei de carteira perspectiva, carteira exponencial, falei do resultado das operações, de fechamento do mês de Petro, Vale, enfim, uma análise um pouco mais longa. Um grande abraço e até o próximo pregão. Bom feriado a todos e próximo pregão dia 2 de maio. Até mais.